vocês. Pois é. O Elton é especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje a gente vai falar sobre essa pressão, né, da Black Friday na saúde mental e esse ciclo de consumismo, porque eu vi um relato de uma pessoa, numa conversa normal, Elton, que ela, até vou falar isso, vou contar para poder introduzir o nosso assunto. Uhum. Ela dizia o seguinte, que ela se sentia uma pessoa fracassada, porque todos os anos ela não tinha dinheiro na época da Black Friday. Porque para ela é o pior momento. Sim. Ela está no finalzinho do ano, então assim, ela não conseguiu o que ela achou que iria conseguir e ela não juntou dinheiro para Black Friday. Ela disse que todos os anos ela se sente assim, a pessoa à margem. Ela não gosta de nada, ela não gosta nem de ver internet. A comparação, né? A gente se comparar Porque com ela quem disse conseguiu. que vê todo mundo comprando e ela não consegue comprar absolutamente nada. E ela disse, não, eu só vou comprar em dezembro no preço normal. Então eu sou uma pessoa meio fora. Nossa, achei tão pesado, né? Sim, sim. Representa ali uma espécie de fracasso também, né? Inclusive até a importância da gente falar sobre esse tema é que esse processo de comparação ele acontece como se todo mundo que está naquele processo ali da busca por produtos, por compra, que realmente se preparou para aquilo, ou que tem essa programação. Na verdade, muita gente está lá por impulso, muita gente está lá por impulso, muita gente está lá quando não deveria estar, e é isso que contribui para o adoecimento mental quando a gente fala do consumismo. Tanto é, Cíntia, que tem sido desenvolvido já há alguns anos, né, tem sido desenvolvido um outro movimento que é o que eles chamam do Break a Friday, break de brecar, né, de parar, Sim, né, sim. que justamente nessa época, nesse momento da Black Friday, eles desenvolvem um comportamento, principalmente nas escolas, como se fosse aquela campanha do trânsito, que é desenvolvida com as crianças, para que a gente tenha mais consciência, para que a gente possa frear esse consumismo, para que a gente possa entender a jogada de marketing que existe também por trás desse momento, porque nada do que acontece em relação a facilitar esse consumismo é por acaso, né? Tudo é baseado em neurociência, existe até a questão das cores que são utilizadas nas plataformas, nos sites para facilitar as compras. Vocês já pararam para observar que a maioria dos botões para finalizar uma compra geralmente são verde, vermelhos, amarelo, né? Essas cores baseada em uma área da psicologia que a gente chama da psicologia das cores, né? É uma área da psicologia que estuda especificamente o que é que esse impacto visual provoca no nosso cérebro. E aí chegou-se já à conclusão de que esse tipo de cor, ele facilita a finalização, a conclusão, por exemplo, de uma compra. É por isso que na maioria das vezes o botão de finalizar lá também nas plataformas digitais, ele vai ser de um tamanho maior. Né? Já observou que é aquele botãozão grande, gigante, Verdade, para você clicar, né? Isso tudo tem um sentido, Tem, né? nada é por acaso. E geralmente esse botão ele vai ser colocado ali na altura dos seus olhos ou no final de uma página. Então tudo é muito programado para que a gente caia nessas armadilhas. E o principal, vamos dizer, o principal cliente desse marketing que tenta a todo custo, independente de uma programação financeira, fazer com que a compra aconteça, são as pessoas que emocionalmente estão mais vulneráveis. Então, se você está em um momento de muito mais ansiedade, às vezes vivenciando um quadro depressivo, ou então passando, inclusive o exemplo que você deu, Cintia, é muito bom, passando, por exemplo, como um momento igual essa pessoa que você disse, um momento de frustração, um momento de comparação, onde ela não consegue se encaixar nessa maioria desse comportamento social, então acaba que se tornando uma presa fácil para essa estratégia de marketing. Então, quando a gente está cansado, né, quando a gente está ali já num período de exaustão, é muito mais fácil que alguém consiga convencer você de alguma coisa, porque a parte racional do nosso cérebro, ela não está funcionando. Então, possivelmente, a pessoa ela vai conseguir te pegar de forma muito mais tranquila pelo contexto emocional e não pelo racional. Até porque essa área do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, né, essa área aqui da testa, ela vai estar como se fosse cansada, desativada. Então você não vai ser possivelmente capaz de fazer esse break, né, de frear ou até de evitar uma compra por impulso. Tem uma estatística que me chamou bastante atenção, né, ela é recente, do Instituto Serasa, onde mostra que mais de 70% dos brasileiros eles estão endividados. E não é por acaso que eles estão endividados, é pelas facilidades que a gente tem hoje. Eu, refletindo sobre o tema,
eu cheguei à conclusão de que um pouquinho aí, não precisa nem a gente voltar algumas décadas, basta a gente voltar alguns anos, que para fazer uma compra na internet, geralmente a gente precisava emitir um boleto para fazer o pagamento depois. Havia, né, uma certa dificuldade. Existia. Né? E aí é onde eu quero chegar nessa dificuldade. Era um boleto para fazer o pagamento, às vezes, dependendo do valor, você precisava ir a uma agência bancária para fazer uma transferência, né, para aquela compra que você fez, e todo esse intervalo dava para a gente a oportunidade de desistir, se fosse uma compra impulsiva. Sim, sim. Né? Então, tinha a compensação do boleto, que de repente, mesmo que você tivesse pago o boleto, você podia cancelar, você podia desistir. Hoje, você está a um clique de finalizar essa compra. Então, a impulsividade ela é muito maior. E aí se justifica essa porcentagem tão alta de pessoas endividadas. Quase um chamamento, né? Assim, para compra. Sim, é quase um sim, chamado, sim, é como sim. se fosse aquele... a Tem gente que ouve voz na tornozeleira, mas no celular fica Não, lá. Que ouve o quê? Vozes na tornozeleira. Tá. Essa é nova. A Black Friday é quase como se estivesse te chamando ali. Primeiro porque o algoritmo já te oferece o que você quer. Sim, então, sim, gente, sim, você não tem chance nenhuma com o consumismo. É zero chance para você. Sim, sim. Como por isso que a gente tem que entender dessas estratégias de marketing, como que nosso cérebro funciona. Como que eu vou lutar com algo que está me oferecendo o que eu quero? Exatamente. É sim. difícil. É muito mais forte. E é incrível o quanto... Eu já tinha escutado a história do Vozes da Cabeça. Vozes da Cabeça eu entendo, aceito, mas essa outra é nova. Como que as pessoas elas acabam se enganando também. Veja, todo mundo tem essa consciência de que quando você fala sobre um produto e aí de repente lá no teu celular, no teu computador, no notebook, tá aparecendo uma oferta, claro que não foi por acaso, claro que não foi o universo que conspirou para que trouxesse aquele sinal, sim, né, para sim. que você convertesse aquilo em compra. E as pessoas acreditam que, na tentativa emocional também de justificar a sua própria impulsividade, as pessoas acreditam que é por acaso, né? Elas usam isso até como justificativa. Olha, comprar, mas você, né? você não vai acreditar. Eu falei sobre tal coisa e aí de repente começou a aparecer. Eu acho que é um sinal que eu devo mesmo fazer tal compra. E a estratégia do finalize com um clique, que é bem recente, né? Onde já está tudo salvo lá na internet, seu cartão já está salvo, os dados já estão lá, seu endereço, onde é que vai ser entregue aquele produto. Tudo isso fez com que a impulsividade aumentasse, a impulsividade da compra aumentasse ainda mais, né? Então, cada vez a gente encontra mais essa estratégia de marketing bem poderosa, como você falou. E fica difícil mesmo resistir. O autoconhecimento, que às vezes até a própria terapia pode te proporcionar isso, vai fazer com que a gente crie também uma barreira para que eu entenda, para que eu não caia tão facilmente em armadilhas. Tem um outro dado que me chamou bastante atenção, e esse é um comportamento dos brasileiros. A maioria das compras que depois são categorizadas como compras impulsivas, elas ocorrem entre 10 da noite e 1 da manhã. E o que acontece entre 10 da noite e 1 da manhã que facilita essa compra impulsiva? Porque é o momento que o teu cérebro já está mais cansado, você já está mais estressado, a parte racional já não está funcionando tão bem, né? Então é ali onde você acaba que caindo nessa armadilha da compra. E tem a história da solidão, uma série de aspectos, né? Sim, também. Você sabia que do mesmo jeito que as pessoas... isso é uma estatística real, tá? Não é coisa que a gente está inventando nem generalizando aqui, não. Do mesmo jeito que as pessoas têm muito mais medo de falar em público do que da própria morte, as pessoas têm muito mais medo de perder uma oportunidade, de perder uma promoção, do que o medo do endividamento. Então é por isso que é tão fácil, às vezes, a gente acabar que convencendo alguém de comprar alguma coisa, né? Usando principalmente essas estratégias de marketing, porque causa muito aquela sensação do tá todo mundo comprando, tá todo mundo tendo, tá todo mundo aproveitando essa oportunidade, e não é esse o discurso que a gente escuta, é a última unidade, se você não aproveitar agora, amanhã já não tem mais. Perdeu, né? Principalmente no digital, que hoje a gente está tão familiarizado, sabe aqueles contadores, o relógio, tá acabando o tempo, essa promoção só dura 1 hora, só dura 15 minutos, tudo isso é estratégia de marketing, para que você crie esse senso de urgência, de que se você não aproveitar, você vai perder, e aí você cai facilmente na armadilha. Ainda tem uma coisa que é muito... Porque assim, eu acho que o consumo, o capitalismo hoje, ele colocou o ser humano numa armadilha da qual a gente dificilmente consegue sair. Porque quando ele te oferece o que você quer, né, o que você sonha, o que você está desejando, ele te cerca de imagens de gente que já tem aquilo que você quer.
Sim, Que aí também. vem lá no teu feed, né? Verdade, Na rede sim, social. sim, Todo mundo já sim. tem. Então, Aí eu já também cria aquele preciso senso ter. de que eu tô fora, né? Eu tô Ele ficando te fora. dá todas as oportunidades. E ele faz você se sentir especial. Por exemplo, não sei se você já comprou naquelas lojas Shein, Sim, Shopee. sim, sim. Eles agora têm uma roleta, que é tipo O assim, cupom de desconto. uma roleta que você tem que aproveitar durante tantos segundos. E aí vem o senso Você de está se urgência, né? sentindo Aham, muito sim. especial. Isso. Olha só, foi para mim que apareceu. É que nem quem recebe fake news, que acha que Poxa, só pois- ele recebeu, só Pois ele tá sabe aparecendo daquela pra mim notícia. também a roleta. Pronto. Pois é, para você se sentir especial. Aham, sim. Então ele está mexendo com todas as emoções Sim. impulsivas do ser humano. Como é que resiste? Pois é, sim. Né? Como você falou, é muito autoconhecimento, Para que a gente possa... mas eu acho que a gente precisa muito trabalhar isso durante o ano todo, né? Precisa sim, não é só... É claro que na Black... eu agora quero chamar o termo Black. Na Black Friday, isso vai ficar muito mais intenso, né? E aí, o que eu vejo também, um erro que talvez a gente acaba cometendo, que facilita ainda mais você cair nessa impulsividade. Tem gente que tá só no oba-oba da história. Eu sei que, claro, a gente não tá dizendo aqui que você não deve aproveitar as oportunidades, as ninguém tá promoções e dizendo tudo. isso, né? Mas uma coisa, Cíntia, é a pessoa que se planejou, inclusive financeiramente, para aproveitar esses descontos. Então, essa pessoa que fez um planejamento correto, que está livre desse contexto emocional, que não é essa presa da estratégia de marketing, ela pesquisou aquele preço, às vezes ela acompanhou aquele produto o ano inteiro. Então, ela consegue realmente dizer, olha, é um bom desconto, o valor vale a pena. Tem gente que olha até para o que foi colocado lá de última hora. Esse produto custava R$1.000 e agora ele está por 500. Mas você acompanhou esse produto? Ele realmente custava R$1.000? Será que não é só uma estratégia para que você ache que é uma boa oportunidade e que não passe despercebido ou que você não possa perder, né? E um outro ponto bem importante, que aí entra a questão mais ainda da nossa saúde emocional, é de que tudo isso, né, não só na Black Friday, como você falou, é uma grande bola de neve que a gente tem que se auto-monitorar a todo tempo. Uma coisa vai levando a outra. Um momento de mais ansiedade, de mais estresse, leva a gente para esses caminhos, essas rotas de fuga, desse alívio imediato. Você já deve ter percebido também que aquela sensação boa que a gente sente na compra, ela desaparece muito facilmente também. Às vezes o produto ele nem chegou e você já passou aquele oba-oba, aquela sensação boa, o prazer, o bem-estar. Né? Tanto é que... o prazer também, Elton, desculpa te interromper, ele também vem, o prazer de comprar uma coisa, ele também vem do fato de que você sonha, alimenta o desejo. Sim. Se aquilo é impulsivo, é óbvio que o tamanho do prazer vai ser menor. Sim, e se também vai ter outros impulsos Sim. que você tem certeza que tem, obviamente que você já está pensando no próximo. Sim, perfeito. Porque aí vem o principal questionamento que a gente usa, inclusive, no processo da terapia. É preciso que a gente verifique se essa compra impulsiva não tem o objetivo de querer preencher algum vazio. Porque se o objetivo é esse, preencher esse vazio emocional, trazer essa sensação momentânea de prazer, de bem-estar, você vai precisar de mais e mais e mais e mais. Porque não é... Vamos dizer que a gente está tentando solucionar o problema com o que não seria a solução, né? Então é um vazio que nunca vai se encher. É um vazio que nunca vai ser preenchido. Tanto é que fazemos esse questionamento. Por que eu estou comprando esse produto? Eu estou querendo finalizar essa compra porque realmente é algo que eu quero, é algo planejado, que tem alguma utilidade ou que está muito mais querendo preencher um vazio emocional que existe dentro de mim? Porque se for isso, uma coisa vai levar a outra, né? Então gera uma impulsividade e aí, obviamente, o endividamento também, que vai ser um outro problema que vai terminar numa questão emocional e é uma bola de neve que vai só girando, girando, girando. Eu me sinto ansioso, faço a compra, que gera depois uma nova ansiedade que me leva para onde? Para a compra de novo. O Elton, tem alguma dica, assim, receita para a pessoa não se sentir assim? Porque, assim, o que me chama a atenção, e aí, de novo, lembrando dessa conversa que eu tive com essa pessoa, né? É o sentimento da pessoa. Sim. Não é nem que ela não vai ter dinheiro para comprar, que é chato. É bom ter grana, gente. Também, né? Não vamos ser hipócritas. Sim. Mas, assim, é o sentimento. É como você não se sentir desse jeito nesse período, porque, gente, não há motivo para você se sentir tão mal, se sentir tão para baixo. Porque você não tem dinheiro para comprar como todo mundo está comprando. Sim, sim. Tem alguma receitinha, sei lá, algum mantra, algum chá? Tem sim. Primeiro, se existe esse sentimento, então possivelmente tem um pano de fundo por trás de toda essa questão, né? Talvez esse sentimento ele não seja só
pela época desse consumismo exagerado, pela Black Friday em si. Talvez tenha algo um processo de ansiedade, alguma questão mesmo de alguma área da sua vida que precisa ser tratado. Então, possivelmente isso tem ligação com outra coisa, né? Não deve ser um caso isolado. Se a gente não consegue entender por conta própria, não tem esse autoconhecimento ainda que dá pra gente uma explicação real do que está acontecendo, né? Até eu me questiono também. Se todo mundo está conseguindo, e claro que existe um exagero na história do todo mundo, a estatística ela mostra que 70% dos brasileiros estão endividados. Então, se tem toda essa porcentagem de endividado, boa parte dos que estão lá postando a compra que você está tentando se comparar e achando que eles estão corretos e você está errado, eles também estão errados. Inclusive, eu chego a dizer que você está numa posição correta, né? Essa pessoa, mesmo com esse sentimento não tão agradável, estaria numa posição correta, que é não estar nesse local que gera endividamento e compulsão, impulsividade, e tem muita gente lá que está e não deveria estar, né? Então, essa racionalização. Então, seria um primeiro passo a gente entender e aí depois buscar uma ajuda para, seja psicológica ou alguma outra coisa que você acha que seria necessário, né? Uma consultoria financeira, porque como você diz, a parte financeira também é importante. Nós precisamos entender que a vida financeira é uma área da nossa vida e do mesmo jeito que a gente fala de saúde emocional, a gente fala também de saúde financeira. Hoje, principalmente depois da pandemia, nós entendemos com muita clareza que o contexto financeiro está ligado à saúde emocional. Geralmente, quem não tem uma boa saúde financeira não apresenta também uma boa saúde emocional. Tudo isso vai gerar ansiedade, vai fazer com que você não tenha um sono de qualidade e vai virando uma bola de neve que não se resolve. A questão ela é ainda mais intensa, Cíntia, porque veja, geralmente quem tem problema financeiro passa por essas questões que você colocou aí no exemplo. A pessoa ela tem vergonha, geralmente ela não compartilha. Por quê? Compartilhar que eu estou com um problema financeiro é como se eu estou falando ali para as outras pessoas que eu fracassei. É um fracasso. É um fracasso. Aí vem também a dificuldade de buscar ajuda, porque para que eu possa buscar ajuda, na maioria das vezes vai envolver também um contexto financeiro, né? Então, se eu não estou bem financeiramente, como que eu vou buscar a ajuda, às vezes, de um psicólogo, de um psiquiatra? Por mais que a gente está falando de impulsividade, de coisas comportamentais, que a gente pode desenvolver estratégias para mudar esse comportamento, algumas pessoas vão precisar de tratamento medicamentoso. A química do seu cérebro ela pode estar desajustada e proporcionando toda essa impulsividade que está te levando para essas dívidas, né? Então, fica ainda mais difícil porque o componente financeiro, mais uma vez, vai barrar, inclusive, a pessoa até de buscar um tratamento, de buscar uma solução para o problema. Você recomenda que a pessoa não fique olhando promoções, essas coisas? Perfeito, perfeito. Também? Sim, também. Veja, lembra do autoconhecimento que a gente falou? Esse autoconhecimento, né, entender o teu perfil de consumidor, entender as tuas impulsividades, vai fazer com que a gente consiga implementar também estratégias para não se permitir estar nesses locais que vai te causar uma certa vulnerabilidade também, né? Exemplo desse, eu sei que às vezes você pode entender assim, mas não seria fugir do problema? Eu vejo que principalmente lá na clínica, né, os pacientes têm muito esse desejo de eu tenho que enfrentar, e claro que isso é pregado pela nossa sociedade, que você tem que matar o seu leão do dia. Tem dia que eu não quero matar gente, nem pelo uma amor de formiga, Deus, não, quanto mais um leão. Todo dia a gente ir pra selva, não. Né? E ainda por cima que às vezes aparecem uns leões que não são nossos, né? São de outras pessoas, né? Veio de outros locais. Então, como é muito pregada essa questão, o que é que as pessoas querem? Elas querem enfrentar, elas querem resolver. Não, mas eu tenho que ficar lá no site para poder resistir e não fazer a compra. Eu oriento justamente o contrário. Se você já entendeu que aquilo é uma armadilha, fuja, saia daquele local, não se aproxime, não facilite o ambiente para que a coisa aconteça. Então, nesse período mais intenso, não olhe, não se exponha tanto à rede social, filme, né? vai fazer uma outra coisa, né? Assistir série, tá cheio de filme também, bom. Cíntia, a gente conseguir se acolher, né? Se você não consegue se acolher, se você muito mais provoca o teu sofrimento, é uma questão que precisa também ser trabalhada. Por que eu sei que essa comparação, essa exposição me adoece, me prejudica e eu faço de tudo para que ela exista, né? Eu conversando com a minha dentista, né, ela falou assim, uma das coisas que eu acho bem interessante é que às vezes o paciente chega aqui e diz, doutora, quando eu coloco o dedo aqui, dói. Aí ela diz, então a solução é não colocar o dedo. Para que você está colocando o dedo aí? Né? Se dói, não coloque. É parecido com essa questão emocional que a gente está falando. Se essa comparação dói em você emocionalmente, vamos tentar evitar, vamos tentar se afastar também desse ambiente que proporciona isso, né, na medida do possível. Seria bom, né? E assim, também a gente vive num mundo, só para encerrar, que, sobretudo numa cidade, eu acho que Teresina tem muito esse perfil de uma cidade, até por não ter praia,
pelas temperaturas extremas, então você não tem... Desculpa, mas as pessoas dizem, ai, vamos sair para passear. Não tem condição, né? Sim, verdade. Você vai morrer de calor. Nesse calor, não. Então, sobra muito pouco que não seja consumo. Isso. Então, isso vai te levar para algum lugar, isso vai te levar para um bar, para um restaurante, para um shopping, para você gastar. Sim. Então, você não tem alternativas que não envolvam dinheiro. E eu acho que isso nos coloca num ciclo de consumismo que é difícil mesmo sair. Sim. É o prazer momentâneo. Eu acho que, eu sinceramente, eu acho que vale tudo, até ficar em casa. Vale. Não, né? Vale sim. Sei lá, não vai sair, reúne os amigos, faz alguma coisa. Por último, Cíntia, sabe uma estratégia que é muito poderosa em relação a permitir esse processo, porque esse break que a gente quer fazer é para dar tempo para a gente pensar. Não quer dizer que a gente não vai consumir, que não vai comprar, é impossível, não sei. Mas que a gente tenha tempo para fazer uma escolha de forma consciente. E uma boa estratégia que eu utilizo no meu próprio processo também de parar, de pensar, raciocinar se eu quero ou não um produto, é saber quanto vale a minha hora de trabalho, né? Você já fez essa conta? Não. Por exemplo, quanto que você ganha e aí você divide pelos dias que você trabalha, em seguida você consegue descobrir o valor que é correspondente à tua hora de trabalho. Então, quando eu olho para um produto, né, e aí eu estou nessa dúvida se é por impulsividade ou não, eu olho para aquele valor e eu digo, quantas horas eu preciso trabalhar para poder pagar esse produto? Isso me permite um raciocínio melhor, isso me permite fazer com que eu faça essa balança mental e diga, vale a pena ou não vale a pena. Na maioria das vezes, nem sempre o esforço que a gente faz no nosso trabalho é um parque de diversões, né? Muita gente ganha lá seu dinheiro suado e todo mundo sabe ali o que está envolvido em relação ao seu salário lá na sua conta no final do mês. Então, saber quanto que vale a sua hora de trabalho pode barrar muito a compra impulsiva, né? Muito bem. É isso, então. Muito obrigada, Elton. Foi ótimo. Esse foi eu o que nosso agradeço. Estava com saudade de vocês. Pois quem quiser acompanhar o meu conteúdo lá na minha rede social, @PSI Elton Pereira. Bom, estão pedindo aqui para postar o vídeo. Eu já passei para a produção, né? E aí com eles agora. E tem no YouTube agora, né? Aí dá para acompanhar. Isso, se não foi agora, mas dá para acompanhar gente. em Você outro pode ir momento, lá no YouTube, né? é isso mesmo. Muito bem.